Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz porque Cristo nos deu mais uma vez a oportunidade de estudarmos e aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra dele. E nós estamos aqui em Lucas, capítulo de número 9, e hoje nós vamos aos versos 59 e 60. No nosso encontro anterior, nós falamos dos versos 57 e 58. E ali nós vimos um seguidor que estava muito disposto a seguir Jesus. Queria seguir Jesus a todo custo para onde quer que Cristo fosse. Hoje, o texto diz que Jesus chama um outro para segui-lo. Mas veja como este reagiu. Ao outro, Jesus disse: "Siga-me", mas ele respondeu: "Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus." Aqui é interessante pensarmos em algumas lições que esse texto nos dá. A primeira lição que nós devemos aprender aqui é sobre a prioridade do chamado de Cristo às nossas vidas. A lição aqui é que nós devemos avaliar continuamente nossas vidas para garantir que Cristo ocupa o primeiro lugar. Isso significa estar disposto a sacrificar até mesmo o que é mais precioso para nós, se isso for necessário para obedecer a Cristo. Nós não sabemos com certeza se o pai daquele homem já havia morrido naquele momento, ou se ele estava pensando em uma ação posterior. Mas independentemente do que fosse, a primeira lição que nós temos aqui é que nós devemos dar prioridade ao chamado de Cristo nas nossas vidas. Uma segunda lição que nós tiramos nesse texto é que o reino de Deus ele é urgente. Há uma urgência em anunciarmos o Evangelho. Jesus enfatiza uma urgência em pregar sobre o reino de Deus. Está aqui nesse texto. E isso aponta para uma realidade de que a proclamação do Evangelho ela não pode ser adiada. Ali parece que aquele homem estava preocupado em enterrar ou sepultar o seu pai, que era uma tradição cultural. Mas Jesus está dizendo o seguinte: a importância de anunciar o reino de Deus é ainda maior do que as tradições culturais, é ainda maior do que os compromissos terrenos. Nós devemos ser proativos em compartilhar o Evangelho e não permitir que as responsabilidades terrenas nos distraia. É isso que Jesus estava querendo ensinar aqui. O nosso dever é evangelizar e discipular enquanto vivemos. Mas há ainda uma outra lição nesses dois versos que é muito importante para nós. Olha só, separar o espiritual das coisas terrenas. Precisamos pensar, nós somos sim cidadãos da terra, mas somos também cidadãos do céu. E nós precisamos cuidar de maneira que uma coisa não implique de maneira negativa na outra. A expressão "deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos" aqui pode ser entendida como uma distinção entre aqueles que estão espiritualmente vivos e os que estão espiritualmente mortos. Ou seja, como cristão nós devemos reconhecer que nossa lealdade primeira é para com Cristo e que a nossa identidade deve estar firme, enraizada em Cristo, e não nas tradições, e não nas obrigações com pessoas, e não nas obrigações terrenas, e não na satisfação de pessoas em detrimento à satisfação de Cristo, o Evangelho, a pregação do Evangelho. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto, que muito provavelmente Cristo quis ensinar àquele homem, é que o chamado ao discipulado é radical, né? Quando Cristo chama,
nós devemos seguir. Seguir a Jesus é um chamado radical e que tem um custo. E que quando Jesus nos chama, Ele exige algo de nós. E o que é que Jesus exige de nós? Ele exige tudo. Ele exige devoção total. Ele exige um rompimento com as prioridades anteriores. Ele exige que nós estejamos ligados a Ele pela fé. Devemos refletir sobre a nossa própria caminhada de fé e considerar se estamos realmente comprometidos com o discipulado que Cristo pede que façamos. E isso pode nos levar a tomar decisões difíceis que demonstram nossa fé e a nossa lealdade a Cristo. Portanto, nós precisamos sim entender que há uma radicalidade no chamado aqui desse homem. E por fim, uma outra lição que nós aprendemos nesse chamado é confiarmos na providência de Deus. Nós não sabemos, de fato, se o pai daquele homem havia morrido naquele momento. Mas o que nós sabemos aqui é que Cristo disse, olha, haverá alguém que vai sepultá-lo. E aqui nós precisamos entender que devemos confiar que Deus cuida de cada aspecto da nossa vida, permitindo que nós nos concentremos em seguir e servir a Ele de maneira que não venhamos hesitar ou sentir medo, porque Ele cuida, Ele sustenta as nossas vidas. Então, nestes 2 versos, nós aprendemos preciosas lições. Aprendemos que nós devemos manter o nosso coração totalmente em Cristo Jesus. A nossa prioridade deve ser Cristo Jesus. Portanto, dizer que somos crentes no Senhor Jesus Cristo exige de nós compreender estas lições. E aí, você já compreende essas lições ou está a caminho de compreendê-la? Se estiver a caminho, faça o quanto antes. E se ainda não pensou sobre elas, pense ainda hoje, porque elas são lições importantes para a nossa vida, uma vida que procura agradar a Deus. Um bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.